Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, uma meditação diária na Palavra de Deus, né? Trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu como primícia, né? Essa é uma dádiva da vida, né? A gente poder meditar na Palavra de Deus e nos relacionar com o nosso Criador, entender, né, como Ele age, né, como Ele governa. E é tão interessante que eu estava ali refletindo, né? E Jesus não nos deixou só, né? A gente sabe disso. Ele derramou sobre nós o seu Espírito, né? E o Espírito Santo, ele conhece a Trindade, né? Ele conhece o Pai e também conhece o Filho, né? E o Espírito praticamente é o Espírito, né, de Cristo. E ele habita em nós. Então, nós podemos pedir, né, quando a gente quer conhecer alguém, a gente não vai lá e não sussurra, né, para aquela pessoa: olha, você não me apresenta fulano, né? Quando ela queria me conhecer, quando você lembra, né, amor, no poliesportivo, você chegou pro meu amigo Thiago e falou assim: aquele moço lá, eu quero conhecer ele, né? E aí eu fui apresentado, a gente se conheceu, foi a melhor coisa que eu conheci na minha vida, né? A pessoa maravilhosa que eu conheci. E assim também na vida espiritual, nós devemos pedir ao Espírito Santo para que ele nos apresente o Pai, para que ele apresente o Espírito, né, apresente o Filho, né, porque o Espírito Santo já habita em nós. Então vamos meditar nessa palavra, né, aqui nós estamos em Eclesiastes, capítulo de número 5, né, a gente vai ver aqui o temor de Deus e o amor reverente, né. A gente sabe que temor não é ter medo, mas é respeito, buscar ter intimidade com Deus, né? Então vamos meditar, vamos deixar Deus falar conosco. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A loucura de votos precipitados. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras tu, porém, teme a Deus. Eu não sei nem o que falar, né? Agora eu fico meio até com receio de falar, que é mais sábio ouvir, né, do que falar. O que você diz, pastora Ana Paula? Boa oportunidade para você. A vaidade das riquezas, né? Vamos deixar então quem entende falar, que é a própria palavra. A vaidade das riquezas. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Meu Deus, um explorando o outro, né? O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo.
Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Que adianta, né? É bom, né? Dar uma dormidinha quando você tá cansado. Sempre quando você trabalhou muito, né? Né? É gostoso dormir. Agora você vê o rico, né? Esse rico, quando a gente fala, é a pessoa que tem muitos bens materiais, muito patrimônio, muitas preocupações da vida. É nesse sentido, né? A pessoa, ela tá tão preocupada em proteger aquilo que ela tem, que ela não consegue nem dormir direito. Misericórdia. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação? Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Interessante, muito interessante esse capítulo aqui, 5, né? De Eclesiastes, escrito por Salomão no auge aí, né, da sua velhice e sabedoria, nos faz refletir e pensar, né, sobre o verdadeiro sentido da vida, do temor a Deus. O temor a Deus não é no intuito da gente ficar seguindo leis e ordenâncias para a gente adquirir bênçãos, né? Ou seja, que a nossa vida seja sempre corretinha. Se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Se eu fizer aquilo, vou conquistar tal bênção, né? E é interessante porque essa questão aqui da tornar-se rico não dá sentido à vida, é porque, como bem o autor disse, né? A gente nasceu nu no ventre da madre da nossa mãe e nós vamos voltar nu, né? Todo esforço que a gente faz debaixo do sol, seja trabalhando, né, seja adquirindo bens materiais, riqueza, a gente não vai levar nada conosco. Então isso nos faz entender que muitas das vezes a gente pode estar num caminho errado, né? Porque se nós corremos atrás da bênção, né, e não damos a devida importância ao abençoador, é sinal que o diabo está nos mantendo ocupado para não nos relacionarmos com Deus, né, com o nosso Criador. É a mesma coisa que, tipo assim, você vai num hospital, ali você tá com uma tosse, com uma gripe, e você vai lá e o médico, ele te receita algo, ou ele até aplica um medicamento ali e alivia a sua dor. E você vai embora, como mais uma consulta, né? Você recebeu ali a bênção, né? Mas você não procurou saber quem era esse médico, né? Você não procurou naquele momento que você teve ali meia hora, uma hora, de conhecer ele. Então é uma coisa para a gente poder refletir e pensar, né? Porque muitas das vezes nós estamos buscando a Deus
pelo que Ele pode nos oferecer, mas nós queremos a bênção, mas não queremos nos relacionar com o nosso Criador. Isso tudo aqui não tem sentido. É o que nós estamos vendo aqui. O que adianta você entrar aqui no templo, né? Ele está dizendo aqui, fazer sacrifícios, fazer votos, que no final do dia você não vai conseguir cumprir, no final do dia você não vai conseguir redimir a sua dívida, porque se a gente for olhar, a gente sempre vai estar em débito, em dívida com Deus. Não há quem pague a nossa dívida já foi paga. Foi Jesus Cristo naquela cruz, ter morrido lá, né, ter ressuscitado o terceiro dia e não nos ter deixado só. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. E não tem nada que nós possamos fazer para detrimento de obter outras coisas, por favor de Deus a nosso respeito, né? Nós buscamos procurar, sim, né, entender como Deus age, como Ele ama, né? Pedir ao Espírito Santo que revele quem é o Pai, quem é, né, o Filho, e assim a gente ter clareza do que é verdadeiramente a gente andar no caminho certo, né, no caminho rumo à salvação, né, rumo a gente se aproximar mais do nosso Criador. É isso que eu entendo desse contexto da palavra. Eu Meditando. penso que as pessoas elas vivem muito em busca, né, de riquezas, de um status, quando na verdade o que verdadeiramente importa é você focar no seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus for um relacionamento sadio, os dias se tornarão mais leves e a condição do seu financeiro, a condição do seu físico, a condição do seu casamento, a condição das circunstâncias ao seu redor não vão ter tanta relevância. Se o seu relacionamento com Deus for um relacionamento sadio, você vai obter essa paz que excede todo entendimento e a vida se torna... Vale ressaltar que o fato de você ter esse relacionamento com Deus não vai eximir você de passar por dificuldades, passar por lutas, de passar por decepções, por aflições. Nós não estamos isentos. Não é um protocolo, uma via de regra que eu vou fazer tudo isso bonitinho para me relacionar com Deus e eu vou ter minha vida perfeitinha, meus filhos vão andar no caminho de bênção, tudo vai ser abençoado. Não é bem assim, a gente sabe que não é assim, né? A gente tem visto todo o tempo, né, pessoas que são boas passando por grandes lutas, né? E é nesses momentos de lutas que a gente às vezes dá valor, dá sentido na vida, não é? Em meio às aflições, em meio às dificuldades, que a gente se aproxima do nosso Criador, em meio aos desertos, aos dissabores dessa vida, que a gente se aproxima mais do nosso Criador. Então, eu acho que esse relacionamento íntimo com Deus, ele deve ser realmente porque você sente vontade de estar com o Pai, né? Você ama o Pai, você quer conhecer o Pai. É que nem o exemplo que eu dei outra hora a respeito no final de ano, né? A gente está aí prestes a chegar no final do ano e a gente vê que aquele momento do Natal, onde muitas pessoas se reúnem e ali tem um filho. Esse filho, ele tem duas opções, né? De duas opções ele faz uma escolha. De ficar no dia do Natal com o pai sem presentes, né? Ou à noite ele vai ficar com os presentes sem a presença do pai. Então a gente vê que muitos cristãos hoje, literalmente eles estão escolhendo ficar com os presentes sem a presença do pai. Então você poderia ter também a terceira opção, de repente ficar com os dois, sim, mas a gente tem que entender que essa caminhada, essa nossa vida cristã está além da gente ter uma casa luxuosa, de ter riqueza, prosperidade financeira. É lógico que é importante a gente ter, mas isso não pode ser mais importante do nosso relacionamento com Deus, né? Se ele fizer, uma coisa que a pastora sempre fala, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus sobre a nossa vida. Na verdade, é mais do que um estilo de vida, é uma necessidade do nosso corpo, assim como o nosso corpo ele necessita de alimento sólido para ele se manter sadio,
o nosso corpo precisa da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então essa palavra vai ser um alimento que vai te sustentar em qualquer situação, em qualquer circunstância, né? Essa palavra, ela vai te dar paz em meio à guerra. Essa palavra, ela vai te dar conforto na doença. Essa palavra, ela vai te trazer paz na escassez. Essa palavra, ela vai te confortar no momento da perda, né? Então, assim, essa palavra, que é o próprio Cristo vivo falando contigo, ela vai te nutrir e você vai ter uma mente sadia, né? E uma alma equilibrada, porque a nossa alma, ela tende a ser desequilibrada com os pratos do mundo. De repente, a nossa alma tá tão sedenta de algo carnal que ela grita e aí você cede. E quando você cede, você perde tudo aquilo que você se alimentou. É como se você vomitasse. Você está se alimentando da palavra de Deus, você falou com Deus e de repente você deixa o desequilíbrio vir, algo, coisas externas entrar nesse relacionamento, você perdeu tudo, né? Então, assim, é diário. Não tem como você falar assim, ah, pastora, mas quem tem anos de caminhada tem crédito com Deus. Eu posso dizer para você que a pessoa que ela caminha com Deus, ao longo da caminhada, ela vai se beneficiando desse relacionamento sadio. Essa credibilidade, ela de fato, ela não é uma garantia, né? Porque a hora que vier o problema, você vai ter que jejuar, você vai ter que se consagrar, e você vai ter que entrar numa oração de guerra, né? E vai ter que se posicionar de uma outra forma. É como quando a gente está ali doente, o que a gente vem? Com antibiótico, com vitaminas. Então, não, o alimento sólido não vai somente suprir. A mesma coisa a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando todo dia. Mas esse alimento, na hora da dor e da angústia, somente ele não vai te nutrir. Aí você vai ter que vir com jejum, com a oração a mais, com uma consagração. Então, faz parte da sua rotina de vida. É o seu estilo de vida, é o seu relacionamento com Deus. As pessoas que levam esse relacionamento de uma outra forma, elas se frustram demais. E elas acabam desistindo no meio da caminhada porque elas são frustradas. Porque não existe essa garantia de isenção. Só bênção, só vitória. Não tem. Não tem. Né? Então, o que a gente fala para vocês, tenham um bom ânimo, né? Não deixe de meditar na palavra, leia o texto, deixa Deus falar com você. Tenha o seu momento com Deus diariamente, né? Não deixa as situações, né, que vêm inesperadamente impedir você, né? A gente tem uma situação que aconteceu que muito alegrou nosso coração de ver o quanto Deus age nos cenários mais caóticos, porque, né, a pastora Renata, irmã do pastor Rodolfo, lá em Alfenas, com o bebezinho internado, e mesmo assim lá fazendo a obra, né, batizando vidas. Então, gente, a pessoa achar que tá acontecendo isso, eu vou fazer greve com Deus. Se Deus não me tirar dessa situação, também não prego mais, também não vou falar do amor de Deus para ninguém, não vou nem servir a Jesus. Então, só quem perde é você, meu amigo. É você que vai perder, porque não é assim que as coisas funcionam, não. Um relacionamento, ele é duradouro, né? Independente das dificuldades, das lutas que vão vir, né? Você vai amar, que nem Jó disse pra mulher esposa dele, né? Você pode amar a Deus somente na abundância, quando tudo vai bem, você fala como uma louca, né? Então o relacionamento, ele passa por dificuldade, passa por luta, passa por momentos de glória, né? De felicidade, de gozo, e é assim que constrói um relacionamento sadio, né? Então, que você possa deixar esse texto, né, de Eclesiastes 5 falar mais ao seu coração. Se você fez uma leitura, ouviu o devocional e algumas coisas te despertaram aí, leia novamente, grife aquela palavra que mexeu com você, aquele versículo, e com certeza, de fato, você vai ouvir claramente a voz de Deus. Faça o teste. E não perda, né, o próximo capítulo de número 6, onde nós vamos ver aqui que a vida passa como uma sombra. Passa como um piscar de olhos. E é verdade, né? A nossa vida passa muito rápido, né? Outra hora eu tava ali com meus 18 anos, conhecendo a pastora. Hoje já se passaram aí, quantos? 19 anos, 20 anos, né, irmão? Estamos Nós vamos ficando, fazer. Eu já tô ficando de cabelo branco. Ele não, olha que injustiça.
Aí daqui um dia nós vamos estar velhinho olhando esses vídeos aqui que a gente gravou. Junto com vocês, porque eu tava aqui analisando, falta pouco pra gente já chegar e concluir a leitura completa da Bíblia toda, né? Estamos prestes aí a finalizar mais alguns livros. Nós já vamos concluir aí esse propósito da meditação diária da Palavra de Deus. E a gente espera muito, né, que vocês possam ser abençoados através, né, desse canal, da meditação. Espero que a gente esteja contribuindo em algo sólido, em algum fundamento, alguma base que verdadeiramente venha nutrir, né, e criar raízes na sua vida e relacionamento íntimo com Deus e com o Filho e com o Espírito Santo também. Depois eu tava pensando aqui, depois que a gente fizer a oração, eu acho que eu vou em cada pezinho que tá aqui e o pastor vai mostrar, e aí ele vai falando, ó, esse que ela chegou é de amora, esse é de figo, para daqui uns anos a gente poder ver. A gente marca que foi em Eclesiastes 5. A gente podia ter feito isso no tempo, né? Eclesiastes 3 seria mais fácil, é um tempo para todas as coisas. Já tá com 21 minutos. Deixa para outro dia, viu, gente? Vamos gravar na próxima. Outro dia a gente grava os pezinhos. Pra gente poder fazer esse propósito juntos aí. É isso aí. Vamos orar, pastor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse privilégio de mais um dia estarmos aqui meditando na Tua Palavra, podendo, Senhor, entender sobre as coisas, Senhor, dessa vida terrena, o sentido da vida, né, o sentido da gente se relacionar com o Senhor, de buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos nutre espiritualmente falando, Pai. Que não seja a base de uma troca, mas que seja a base de um relacionamento íntimo e duradouro, Pai. Isso que estamos construindo, isso que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. A cada dia Ele vem nos revelando algo novo da parte do Senhor, de como o Senhor age, de como a gente pode estar mais perto do Pai, do Filho e do Espírito. Que verdadeiramente, Senhor, essa meditação da palavra não seja somente uma mera reunião, uma mera gravação, né, uma leitura qualquer da palavra, mas que a gente possa a cada dia se relacionar com o Senhor, que o Teu Espírito possa ser real na nossa vida, que a gente possa sentir, né, o Teu toque, que essa palavra rema, ela seja revelada a nós, Pai, de uma maneira nunca revelada antes, porque nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente brincando de ser crentes. Nós queremos sim, Senhor, entender como o Pai age. Nós queremos sim, Senhor, entender como o Filho ama as vidas e qual é o sentido da vida. Que o Senhor nos dê clareza, Pai, que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos e que a gente possa entender, Pai, e estar mais perto e mais íntimo do Senhor, porque eu creio que isso é o que nos nutre, que nos fortalece, que nos faz ser humanos de verdade, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom.